Eu estava na fila do caixa do supermercado, com o carrinho pela metade e a mente em outra coisa, quando o celular tocou. Era uma terça-feira de setembro, dia comum, sem nada que anunciasse o que viria. Atendi sem nem olhar o nome na tela, porque estava segurando uma embalagem de macarrão com a outra mão e achei que era minha filha pedindo algo que tinha esquecido de colocar na lista. Não era. Era a mulher que alugava minha sala comercial há 3 anos. Ela falou com uma voz que eu reconheci imediatamente como a voz de alguém que está tentando ser educado enquanto está claramente incomodado. Disse que precisava falar comigo sobre uma situação que tinha acontecido naquela manhã. Que um homem tinha aparecido na frente da sala com uma caminhonete, tinha pedido para o zelador do condomínio abrir o acesso lateral, tinha dito que era sobrinho da proprietária e que ia instalar algumas prateleiras, porque o espaço ia mudar de função no mês seguinte. Larguei a embalagem de macarrão dentro do carrinho. Pedi para ela repetir. Ela repetiu. Fiquei parada no corredor do supermercado por uns 3 minutos depois que desliguei, com as pessoas passando ao meu redor, olhando para as frutas, empurrando carrinhos, vivendo terças-feiras normais enquanto eu tentava entender o que tinha acabado de ouvir. O zelador não tinha deixado o homem entrar, porque a inquilina estava lá e disse que não tinha recebido nenhum aviso de mudança. O homem foi embora, mas disse que voltaria. Disse que a decisão já estava tomada. Para entender o que aconteceu naquela terça-feira, preciso voltar um pouco, não muito, mas o suficiente para que as coisas façam sentido. Eu tenho 40 anos, sou enfermeira, coordeno uma equipe num hospital particular da cidade há quase 8 anos. Tenho uma filha de 12, que é séria demais para a própria idade e que vai ser advogada ou engenheira, dependendo do humor dela no dia. Estou casada há 10 anos com um homem que tem muitas qualidades e um ponto cego específico que levou anos para eu conseguir nomear direito, mas isso vem depois. A sala comercial da qual estou falando fica num condomínio misto no centro expandido da cidade, num daqueles prédios que tem apartamentos nos andares de cima e salas nos 3 primeiros. Tem 42 metros quadrados, uma janela boa para a rua, banheiro próprio e uma antessala pequena que serve de recepção. Eu comprei quando tinha 32 anos, um ano antes de me casar, com dinheiro que herdei do meu pai. Meu pai tinha morrido de infarto 2 anos antes. Deixou um apartamento pequeno que foi dividido entre mim e meu irmão mais novo. A parte que me coube eu não gastei, não viajei, não renovei guarda-roupa. Procurei um imóvel pequeno que pudesse gerar renda. Levei 4 meses para escolher aquela sala. Fechei o negócio sozinha, assinei a escritura sozinha, paguei à vista. Quando me casei, meu marido e eu conversamos sobre esse imóvel de forma clara. Ele entendeu que era meu, que vinha de uma herança do meu pai, que eu administrava e que a renda mensal era minha. Nunca entrou no regime de bens. Nunca houve discussão sobre isso, porque nunca precisou haver. A sala ficou alugada para uma psicóloga por 5 anos, depois para um consultório de fisioterapia por 2, e há 3 anos estava com a atual inquilina, que usava o espaço como ateliê de costura sob medida e atendia clientela agendada. Era uma mulher cuidadosa, que pagava pontualmente, que sempre avisava quando precisava de qualquer reparo e que tratava o espaço como se fosse dela no melhor sentido da expressão, ou seja, com zelo. O que eu não sabia era que minha sogra tinha desenvolvido uma opinião sobre aquela sala, e que essa opinião tinha ficado guardada por tempo suficiente para virar um plano. Saí do supermercado sem terminar as compras. Deixei o carrinho no corredor, pedi desculpas para a funcionária que olhou para mim com estranheza e fui para o carro. Sentei atrás do volante por alguns minutos antes de ligar o motor. Meu marido estava em reunião quando liguei. Ele atendeu no segundo toque com aquela voz comprimida de quem não pode falar alto. Disse que me ligaria em 20 minutos. Eu disse que esperava. Quando ele ligou de volta, eu contei o que a inquilina tinha me dito, palavra por palavra, sem adicionar comentário ou tom. Só os fatos. Do outro lado da linha, houve uma pausa, que durou 2 ou 3 segundos a mais do que deveria. Minha mãe falou alguma coisa do Marcinho semana passada. Ele disse devagar, como se estivesse montando as palavras na hora. Que ele estava pensando em abrir um negócio e que precisava de espaço. Não entrei em detalhes. Não entrou em detalhes. E você não me disse nada.
Ela não foi clara sobre o que estava pensando. Eu achei que era conversa de ideia. Ela mandou o homem com caminhonete e prateleiras. Não era ideia. Ele ficou quieto. Eu também fiquei, porque naquele momento não era raiva que eu estava sentindo. Era aquela mistura específica de clareza e cansaço que vem quando você entende que algo que estava confuso na sua cabeça por anos acabou de ganhar contorno definitivo. Disse que ia até a sala. Ele disse que sairia da reunião. Eu disse que não precisava. Ele disse que ia de qualquer jeito. Combinei de encontrá-lo no condomínio. Cheguei antes dele. O zelador, um homem de meia idade que eu conhecia de anos de idas e vindas àquele prédio, me recebeu com uma expressão de alívio discreto. Disse que o homem tinha ficado uns 40 minutos na calçada depois de ser barrado, tinha feito várias ligações, tinha dito que a situação estava resolvida e que era só esperar. A inquilina, que estava lá dentro com uma cliente, tinha ficado nervosa o suficiente para me ligar. Agradeci ao zelador. Subi para a sala. Minha inquilina estava sozinha quando entrei. A cliente tinha ido embora mais cedo, desconfortável com a movimentação na porta. Ela me recebeu com aquele tipo de expressão que as pessoas têm quando estão aliviadas de ver alguém tomar conta de uma situação que não é delas. Contou tudo de novo com mais detalhes. O homem tinha dito que era sobrinho da proprietária, que a tia tinha autorizado a mudança, que a sala estaria disponível porque o contrato dela não seria renovado. Não seria renovado. Eu olhei para ela e disse com calma que nada daquilo era verdade, que o contrato dela estava ativo, que a sala era minha e que nenhuma decisão sobre ela era tomada por ninguém além de mim. Vi o alívio atravessar o rosto dela como uma onda. Meu marido chegou quando eu ainda estava lá. Entrou com aquela postura de quem vem resolver uma situação, mas não sabe ao certo o que vai encontrar. A inquilina nos deixou a sós. Foi arrumar o ateliê nos fundos. Ficamos em pé na antessala, eu e meu marido, com a luz da rua entrando pela janela. Sua mãe disse para o Marcinho que a sala estava disponível, eu disse. Eu não sabia que ela tinha feito isso. Mas você sabia que ela estava pensando. Ele passou a mão na nuca. Eu pensei que fosse passar. Aquela resposta ficou no ar entre nós por alguns segundos. Eu não gritei, não chorei. Disse que ia resolver a situação e que depois a gente conversava em casa. Ele assentiu com aquela expressão de quem sabe que tem uma conta a pagar, mas não sabe ainda o tamanho. Perguntei ao zelador o nome e contato do homem que tinha aparecido. Ele tinha deixado um cartão, o nome era Marcinho mesmo, o sobrinho da minha sogra, filho de uma prima dela que morava em outra cidade. Tinha uns 28 anos pelo que eu deduzi do tom das ligações que ele fazia, a voz de alguém jovem demais para ter cometido um erro por conta própria. O erro não era dele. Liguei para ele naquela tarde. Fui direta e fui educada, as duas coisas ao mesmo tempo, que é a combinação que mais desestabiliza quem está esperando uma briga. Disse que havia um equívoco, que a sala estava alugada, que o contrato estava em vigor e que nenhuma informação que ele havia recebido correspondia à realidade do imóvel. Disse que entendia que ele não tinha intenção de causar problema, que a informação que recebeu estava errada. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que a tia tinha garantido que estava tudo certo. Eu disse que a tia não era proprietária do imóvel, eu era, e que qualquer decisão sobre aquela sala passava exclusivamente por mim. Ele não respondeu muito. Desligou depois de um certo seco. Voltei para casa com aquela quietude dentro de mim que eu reconheço há anos como sinal de que estou processando algo grande. Não é ansiedade. É o momento em que a cabeça está organizando o que os olhos acabaram de ver. Minha filha estava fazendo tarefa no quarto. Servi jantar. Conversamos sobre o dia dela, sobre uma prova de geografia que tinha ido bem, sobre uma amiga que tinha cortado o cabelo. Assuntos normais de uma terça-feira que tinha deixado de ser normal na fila do supermercado às 3 da tarde. Depois que ela foi dormir, meu marido e eu ficamos na cozinha. Ele tinha lavado a louça com aquele tipo de cuidado excessivo que as pessoas colocam nas tarefas domésticas quando estão adiando uma conversa. Quando não tinha mais louça para lavar, se virou. Eu devia ter te contado o que minha mãe falou, ele disse. Sam. Eu pensei que ela não fosse agir. Ela tem dessas ideias e às vezes elas ficam só na fala. Dessa vez ela não ficou na fala. Ela mandou o homem com caminhonete. Ele assentiu. Eu sei.
Fábio, eu preciso entender uma coisa. Usei o nome dele porque às vezes é preciso marcar o peso da frase com o nome. Quando você ouviu sua mãe falar do Marcinho e da sala, você passou pela sua cabeça que isso podia acontecer? Ele demorou para responder. Essa demora me disse tudo. Passou, ele disse. Mas eu escolhi não dar atenção porque sabia que se eu trouxesse para você, ia gerar conflito com ela, e eu queria acreditar que não ia chegar a isso. Eu fiquei em silêncio por um momento. O problema não é sua mãe ter tido uma ideia ruim, eu disse devagar. Pessoas têm ideias ruins o tempo todo. O problema é que você soube e não me disse, porque a sala é minha. Qualquer ameaça à sala é uma informação minha, não tua para segurar. Ele ficou olhando para a pia. Você está certa. Fui para o quarto depois disso. Não com raiva, com aquela necessidade de silêncio que às vezes é mais urgente do que qualquer conversa. Naquela noite, deitada com o teto escuro acima de mim, entendi uma coisa que ainda não tinha entendido completamente. Minha sogra não tinha agido por impulso. Ela sabia que minha inquilina tinha avisado, meses antes, que estava pensando em expandir o negócio para um espaço maior e que talvez não renovasse o contrato. Essa informação eu mesma tinha comentado em voz alta numa tarde de almoço de domingo, sem imaginar o que minha sogra fazia com o que ouvia. Ela tinha guardado aquilo, tinha esperado, tinha calculado o momento certo para apresentar o sobrinho como solução para um problema que ainda nem existia. Isso não era uma sogra agindo por ingenuidade. Era uma sogra que tinha desenvolvido o hábito de usar os recursos ao redor dela sem pedir permissão, porque durante muito tempo ninguém tinha dito claramente que precisava pedir. Na quinta-feira liguei para uma advogada que uma colega do hospital tinha me indicado alguns meses antes, numa conversa sobre outro assunto. Ela atendia em questões de direito imobiliário e tinha uma forma de falar que era precisa sem ser intimidante. Contei o que tinha acontecido. Ela fez algumas perguntas, ficou em silêncio enquanto eu respondia e depois disse: Você precisa de 2 documentos. Uma notificação formal ao terceiro, confirmando por escrito que o imóvel não está disponível e que qualquer comunicação futura deve passar exclusivamente pela proprietária. E uma carta registrada para quem comunicou ao terceiro, reconhecendo que agiu sem autorização. A carta vai ser para minha sogra, eu disse. Eu sei, ela disse, sem julgamento nenhum na voz. Quer que eu prepare? Quero. Eu sei que tem gente que vai achar que foi longe demais, que era família, que podia ter resolvido em conversa, que a carta registrada foi exagero. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém age de forma calculada, quando espera o momento certo, quando manda uma pessoa com caminhonete e prateleiras para o seu patrimônio sem te avisar, uma conversa de cozinha resolve? Uma conversa de cozinha deixa claro que não pode se repetir? Às vezes o papel diz o que a voz não consegue garantir. Não foi crueldade, foi clareza. E clareza é o que eu sei fazer. Na sexta-feira, minha cunhada me enviou uma mensagem. Era longa, do tipo que foi digitada, apagada e redigitada várias vezes antes de ser enviada. Dizia que eu tinha humilhado a família, que o Marcinho era um rapaz de bem tentando começar a vida, que eu tinha um espaço que ficava vazio entre contratos e poderia ter ajudado sem custo, que minha sogra só queria o bem do sobrinho, que casar com alguém era fazer parte de uma família e que ela esperava que eu reconsiderasse minha postura porque estava afetando todos. Li uma vez, fui preparar o café da manhã de sábado. Respondi mais tarde com uma frase só. Obrigada por ter compartilhado. Ela mandou mais 3 mensagens. Eu não abri no mesmo dia. O que me incomodava não era a raiva dela. Raiva eu entendo. Raiva faz parte. O que me incomodava era o argumento por baixo. A ideia de que um imóvel comprado com herança do meu pai, administrado com o meu dinheiro, jamais compartilhado com ninguém, podia ser tratado como recurso disponível para quem a família do meu marido decidisse beneficiar, que ter limites era egoísmo, que dizer não era falta de amor. Eu tinha passado 10 anos sendo presente naquela família. Presente nas festas, nos aniversários, nas internações, nas mudanças de casa, nos problemas de fim de mês que de vez em quando chegavam até mim por caminhos indiretos. Nunca contei, nunca cobrei, e o resultado disso não era gratidão acumulada.
Era uma expectativa crescente de que eu continuaria disponível porque sempre tinha estado. Esse era o padrão. E eu tinha alimentado esse padrão por tempo suficiente para ele se tornar invisível. No sábado de tarde, enquanto meu marido foi pessoalmente à casa da mãe dele para a conversa que tinha prometido ter, eu me encontrei com a advogada num café próximo ao escritório dela. Ela me entregou os documentos finalizados, explicou cada ponto, me disse o que esperar depois do envio. Era uma mulher objetiva, que não usava palavras desnecessárias e que no final da reunião disse uma coisa que ficou comigo. Você está protegendo o que é seu. Isso não precisa de justificativa. Eu assinei o que precisava assinar. Quando meu marido voltou naquela noite, eu estava na varanda com minha filha, as duas olhando para a rua. Ele chegou com a expressão de quem atravessou um campo difícil e chegou do outro lado, mas não sem custo. Esperou minha filha ir para dentro. Então sentou na cadeira ao meu lado. Conversei com ela, ele disse. Como foi? Ela ficou na defensiva. Disse que só queria ajudar o Marcinho, que a sala fica vazia entre um contrato e outro de qualquer jeito, que não imaginou que você fosse reagir assim. O problema não é minha reação. O problema é a ação dela. Eu disse isso. Olhei para ele. E ela aceitou? Ela nunca aceita na hora. Mas ela ouviu. É diferente das outras vezes. Fiz uma pausa. Fábio, eu fui à advogada quinta-feira. Já está encaminhado. Ele ficou quieto por um momento. Não é para brigar, eu disse. É para que fique claro em documento que ninguém toma decisão sobre aquele imóvel a não ser eu. Porque o que aconteceu essa semana mostrou que não basta eu saber disso. Precisa estar escrito. Precisa estar notificado. Ele assentiu devagar. Você fez certo. Aquelas 3 palavras custaram alguma coisa para ele dizer, e isso eu sei porque conheço esse homem há mais de 10 anos. Quando ele diz coisas que vão contra o conforto dele, a voz fica levemente mais baixa. Estava mais baixa. Os dias seguintes foram daquele jeito específico que só acontece quando 2 pessoas que se conhecem profundamente estão navegando algo ainda não totalmente resolvido. Não era briga, era temperatura. Minha filha percebeu, como crianças sempre percebem. Me perguntou se eu estava com dor de cabeça. Disse que não, que eu e o pai estávamos resolvendo uma coisa de adulto. Ela aceitou com a serenidade de quem aprendeu que algumas respostas chegam depois. Na quarta-feira seguinte, meu marido chegou do trabalho mais cedo do que de costume. Me encontrou na cozinha, ficou parado na entrada por um momento antes de falar. Preciso te dizer uma coisa. Deixei o que estava fazendo e me virei para ele. Eu sabia com mais detalhes do que te disse. Ele falou devagar, escolhendo cada palavra. Minha mãe não mencionou só que o Marcinho estava vindo. Ela me disse que estava pensando em resolver o espaço dele com a sua sala. Disse que ia falar com você. Eu não perguntei quando. Não perguntei como. Fingi para mim mesmo que ela ia fazer do jeito certo. Fiquei em silêncio. Quando o homem apareceu lá e você me ligou, eu já sabia o que tinha acontecido antes de você terminar de falar. Por isso fui com você. Não porque estava surpreso. Porque eu sabia que devia estar lá. Aquilo doeu. Não a informação, mas a lógica por baixo. A escolha de confiar na esperança de que a mãe fosse agir certo, em vez de me dar a informação que eu merecia ter. Era um padrão antigo nele, crescido num ambiente onde proteger a mãe e proteger a família eram a mesma coisa, onde o conflito era o inimigo e o silêncio era a administração. Você podia ter me dito antes, eu disse. Podia. Não disse porque queria acreditar que ela ia resolver sozinha. Sei que não é justificativa. Não é, eu disse, mas é honesto. Fiquei olhando para ele por um momento. O que você vai fazer com isso agora? Ele respirou fundo. Ontem à noite eu fui à casa dela de novo. Sozinho, sem você, porque eu precisava ter essa conversa sem precisar te defender e ao mesmo tempo me defender. Disse que o que ela fez foi errado. Não inconveniente, errado. Que ela não tem autoridade sobre nenhum bem seu. Que da próxima vez que ela tomar uma decisão que te afeta sem falar com você diretamente, eu vou ser o primeiro a colocar o limite. Que isso não é negociável. Ela foi bem com isso? Ficou quieta por muito tempo. Depois disse que nunca quis criar problema, que não pensou que eu fosse reagir assim, que ela estava só tentando ajudar o sobrinho. E você disse o quê?
Disse que o problema não era a reação de ninguém, era que ela tomou uma decisão sobre algo que não é dela. E que se queria ajudar o Marcinho, podia ajudar com dinheiro, podia ajudar procurando espaço no mercado, podia ajudar de 100 maneiras que não envolvessem usar o que não é seu. Lá fora, minha filha estava no quintal. Dava para ouvir o barulho dela remexendo em alguma coisa, aquele som familiar e infantil completamente alheio ao que estava sendo dito naquela cozinha. Eu precisava que você tivesse feito isso antes, eu disse. Eu sei. E uma conversa não apaga o que ficou sem ser dito. Mas eu quero que você saiba que quando você me ligou naquela terça-feira e eu ouvi o que tinha acontecido, eu entendi que dessa vez não tinha como eu ficar no meio. E que ficar no meio era o que eu tinha feito por tempo demais. Eu olhei para ele. Não estava esperando aquilo. Não a admissão em si, que eu sabia que estava lá embaixo de alguma forma, estava esperando menos clareza. Ele tinha nomeado o padrão sem que eu precisasse construir o argumento inteiro sozinha. Isso, por alguma razão que é difícil de explicar racionalmente, pesou mais do que qualquer promessa. As semanas seguintes foram estranhas no sentido bom e no sentido difícil ao mesmo tempo. Minha sogra não me ligou diretamente. Minha cunhada ficou em silêncio depois das mensagens que não respondi. O Marcinho, pelo que soube mais tarde por caminhos indiretos, encontrou um espaço para alugar num coworking perto de onde morava. Levou menos de 3 semanas, o que prova que solução existia e sempre tinha existido. A notificação foi entregue, a carta registrada foi entregue. Não houve resposta imediata de nenhuma das duas, não precisava haver. Minha inquilina me ligou na semana seguinte para dizer que tinha renovado o contrato por mais 2 anos. Disse com uma calma que me pareceu mais do que profissional, me pareceu pessoal. Era o tipo de ligação que as pessoas fazem quando querem que você saiba que ficaram do seu lado mesmo sem precisar dizer em voz alta. Numa quinta-feira de outubro, minha sogra me enviou uma mensagem. Era curta, cuidadosa, do tipo que se escreve e apaga várias vezes antes de enviar a versão final. Dizia que sabia que tinha errado, que não foi sua intenção me desrespeitar, que agiu rápido demais sem pensar nas consequências, que esperava que com o tempo a gente conseguisse se falar bem de novo. Não era um pedido de desculpa completo. Era o máximo que ela conseguia fazer sem abrir mão do orgulho inteiro, mas era real, no sentido de que ela tinha parado o suficiente para escrever e enviar. Respondi com cuidado. Disse que entendia, que também esperava isso, que algumas coisas se resolvem com o tempo e com a consistência de que o que mudou vai continuar mudado. Não fingi que estava tudo bem, porque não estava. Esse tipo de coisa não se cura com uma mensagem, cura-se com o tempo e com o comportamento que vem depois. Mas alguma coisa havia se movido, e esse movimento era real. Numa tarde de sábado de novembro, fui sozinha até a sala. Levei o contrato renovado, uma pequena luminária que eu queria instalar na antessala e nada mais. Abri a porta com a minha chave, entrei, andei pelos 42 metros quadrados como eu faço de vez em quando, não para inspecionar, mas para lembrar. Aquele espaço era meu. Tinha sido meu antes de eu ser esposa, antes de eu ser mãe, antes de qualquer papel que os anos me deram depois. Era meu com a minha assinatura no registro de imóveis, com o dinheiro do meu pai que eu transformei em tijolos e janela e piso, com as minhas escolhas sobre quem entrava e quem não entrava naquelas portas. Nenhuma decisão sobre aquele lugar ia ser tomada por ninguém exceto eu. Isso não era egoísmo, não era frieza, era a diferença entre ter uma coisa e ser dona de uma coisa. Porque você pode ter muita coisa e nunca ser dona de nada se você aceita, mesmo que em silêncio, que outras pessoas têm autoridade implícita sobre o que é seu, que dizer não é dureza, que ter limite é falta de amor. Eu tinha aceitado isso por tempo demais, não porque era ingênua, mas porque havia um custo em não aceitar, e eu vinha pagando o preço menor durante anos, sem perceber que o preço maior estava sendo cobrado em outra moeda. O que eu aprendi com tudo isso não é novidade no papel, mas só se entende na prática quando bate em você de verdade. Disponibilidade que nasce do medo de desagradar não é generosidade, é evitação com o nome mais bonito. Quando você cede, porque o conflito custa caro demais, quando você abre, porque o custo de fechar parece alto demais no momento, você não está sendo boa, está sendo administrada.
E a diferença entre as duas é que na segunda, você carrega o peso sozinha e a conta nunca fecha do lado de lá. Eu carregava esse peso há 10 anos, não porque minha sogra fosse má pessoa no sentido inteiro da palavra, não porque meu marido fosse vilão, mas porque havia um sistema de expectativas construído ao redor da minha disponibilidade e enquanto eu estava disponível, ninguém precisava questionar o sistema. Foi só quando eu parei de estar disponível do jeito que o sistema esperava que todo mundo teve que olhar para o que estava construído e decidir o que fazer com ele. Meu marido decidiu sair do sistema. Isso foi o que eu não esperava, e foi o que importou mais. No domingo seguinte, minha filha me perguntou se a gente ia visitar a vovó logo. Disse que sim, que em algum momento íamos. Ela perguntou se eu estava de bem com a vovó. Disse que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto, mas que ia ficar bem. Ela aceitou com aquela tranquilidade específica das crianças que cresceram, aprendendo a confiar no processo sem precisar entender o mapa inteiro. Às vezes eu acho que crianças sabem mais do que parecem sobre a diferença entre o que vai passar e o que vai ficar. Naquela noite, meu marido e eu ficamos na varanda depois que ela dormiu. A noite estava quente do jeito que setembro tem antes de outubro chegar de vez com seus temporais. Ele segurava um copo de água que ficou mais na mão do que na boca. "Você está bem?" ele perguntou. "Estou", eu disse. E era verdade dessa vez, diferente de quando eu digo que estou bem porque é mais fácil do que explicar que não estou. Ele ficou me olhando por um momento com aquela expressão que eu levei anos aprendendo a ler. Não era a expressão dos dias de conflito. Era uma outra, mais quieta. "Eu fico pensando", ele disse, "em quantas vezes eu escolhi o silêncio porque era mais fácil do que o conflito, sem perceber que o silêncio também é uma escolha. E que as consequências do silêncio caem em quem não escolheu ficar quieto." Eu fiquei olhando para a rua por um momento. "Tem uma diferença", eu disse, "entre confiar na parceira para resolver e deixar a parceira resolver sozinha. Eu sei qual dos dois eu estava fazendo. Eu também sei." Ficamos em silêncio. Lá longe, alguém tinha deixado uma música no rádio do quintal do vizinho, baixa demais para identificar a letra, mas real o suficiente para saber que estava lá. Esse tipo de presença de fundo que a noite tem quando a cidade ainda não dormiu completamente. "O que sua mãe vai fazer agora?" eu perguntei. "Vai ficar sentida por um tempo. Sua cunhada vai continuar achando que você foi dura demais. O Marcinho vai ouvir a versão dela da história, porque ninguém conta a versão inteira para quem foi mandado com caminhonete sem saber o que ia encontrar. É problema deles." Eu disse para ela que qualquer assunto relacionado ao seu imóvel no futuro precisa ser tratado com você diretamente. Não comigo, não por recado, não por suposição. Com você, na sua cara. Respirei fundo. "Obrigada." "Não precisa agradecer." Era o que tinha que ser dito. Minha sogra e eu não estamos no mesmo ponto de antes. Provavelmente nunca vamos estar. E tudo bem. Algumas relações, quando atravessam um momento assim, saem do outro lado em configuração diferente. Não voltam ao original porque o original tinha rachaduras que ficaram invisíveis por muito tempo. A nova configuração pode ser mais honesta do que a anterior e honesta pode ser suficiente. A sala continua alugada. O aluguel entra todo o primeiro útil do mês, como sempre entrou. A inquilina colocou uma planta nova na janela da frente, uma daquelas com folhas largas e escuras que crescem bem dentro de casa. Eu vi numa foto que ela me mandou perguntando se podia fazer uma pequena modificação na prateleira de exibição. Eu disse que podia. É bom saber que o espaço está nas mãos de quem escolheu estar lá, de quem fez o processo certo, assinou o contrato, combinou os termos, entrou pela porta principal, como deve ser. Tenho 40 anos. Aprendi algumas coisas cedo e outras com atraso considerável, mas aprendi que nenhum bem, nenhum espaço, nenhuma conquista fica inteiramente segura enquanto você aceita que outras pessoas têm direito implícito de decidir sobre ela. Que manter o que é seu não é soberba, não é falta de amor, não é frieza. É reconhecer que você existe como sujeito da sua própria história, não como personagem de apoio na história de todo mundo. Meu pai comprou aquela herança com anos de trabalho. Eu transformei em sala. Cuido há 8 anos. Vou continuar cuidando.
E a porta daquele lugar vai continuar abrindo para quem eu decidir, na hora que eu decidir, do jeito que eu decidir. Como sempre foi.